Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 16 de maio de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é denominada Pai Nosso. E traz a seguinte passagem do Novo Testamento. Pai Nosso, por Jesus, em Mateus, parágrafo 6, versículo 9. E Emmanuel nos diz: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra, dentro dela, tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir, para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja nos nossos corações. Fortaleça-nos em espírito para mais uma noite de estudo no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, na rua Vitor Meireles, 271, no bairro do Riachuelo. Às sextas-feiras, os estudos em torno do Livro dos Espíritos. E hoje, eu, Maria Niete, estou aqui para juntos estudarmos sobre essas questões 14, 15 e 16, que é o capítulo 1 e que fala de Deus. E vamos falar do panteísmo. Então, vamos trazer a primeira pergunta. Kardec fez aos espíritos. Deus é um ser distinto.
ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências, resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? E os espíritos respondem a Kardec: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. O essencial, crede-me, não vedes além, não vos percais no labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, e na realidade nada sabereis. Deixai, portanto, de lado todos estes sistemas, tendes coisas suficientes que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Começar por vós mesmos. Estudai vossas próprias imperfeições, a fim de vos livrardes delas. Isto ser-vos-á a mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Então, quando nós temos determinado de forças que regem a natureza e que estão sob o comando de Deus, logo, não poderíamos representá-lo, nem ser a resultante dessa união. O orgulho e a vaidade humana é que provocam essas. À medida que alcançamos a iluminação, tudo fica mais claro e conseguimos ver Deus como ele realmente é, uma consciência energética de interação universal que está em todo lugar e ao mesmo tempo ação universal que está em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. E a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 2, que fala de Deus. E lá no capítulo 2, no 27, no item 27, 2, no 27, no item 27, o que é que Kardec vai nos trazer? Ele diz aqui: nós temos sobre os olhos constantemente um exemplo que pode nos dar uma ideia da forma pela qual a ação de Deus pode se exercer sobre as partes mais recônditas de todos os seres e, por consequência, como as impressões mais sutis da nossa alma chegam até ele. Esse exemplo é tirado de uma instrução dada por um espírito. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, uma delimitação qualquer. Se ele não fosse finito, poder-se-ia conceber qualquer coisa seria a Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque se não tivesse em toda parte, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema. Portanto, se há um Deus, e ninguém tem dúvida sobre isso, esse Deus é infinito, e não se pode conceber nenhum espaço sem a sua presença. Por consequência, ele se acha em contato com todas as suas criações. Ele as envolve, elas estão nele, portanto, é compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para se fazer compreender o mais materialmente possível de que maneira esta comunicação tem lugar universal. Constantemente examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito e o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação, em que o espírito seria Deus. Compreenda-se que,
Aqui é apenas uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros de órgãos que compõem seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo, ainda que o número dessas partes constituam dessa parte construtiva tão variadas e de natureza tão diferentes, ninguém irá pensar que se possa produzir movimentos ou que uma impressão qualquer tenha lugar em um ponto determinado, sem o que o espírito tenha consciência disso. Há sensações diferentes em muitos lugares simultâneamente. Todas as discérnias, analisas determinado em cada uma causa o seu ponto de ação. Aí mais adiante ele diz, um fenômeno idêntico ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com Deus, assim como todas as células do corpo humano estão em contato direto com o ser espiritual. Não há razão, pois, para que, no outro caso, fenômenos da mesma natureza não se produza da mesma maneira. O membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibrações. O espírito experimenta cada manifestação, distinguindo-as e localizando-as. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente, e Deus sabe tudo o que se passa e destina a cada uma o que lhe é particular. Daí pode a solidariedade de todos os seres do mundo, entre eles a solidariedade que todos os mundos, por fim, e das criações e do Criador. Kinemante é o Espírito que deu esta comunicação. E aí, vamos para 14. Na questão, aliás, a 15. Lá na 15, Kardec pergunta aos espíritos que se deve pensar da opinião segundo qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiria em conjunto a própria divindade. Isto é, o da doutrina panteísta? O homem, não podendo fazer-se Deus, quer pelo menos ser uma parte desse Deus, né? Então, já que o homem não pode, porque Deus não é feito pelo homem, Deus é que fez o homem. Então, já que ele não pode, ele quer ser uma parte. Por isso que dizem que nós somos a semelhança divina. Em quê? Em progresso, nas virtudes que já são, que nós precisamos desenvolvê-la. Então, nessa pergunta, o que Deus é uma individualidade cósmica, única e sem comparação, ou associação com outros seres, pois, em caso contrário, seria vulgarizado, maior do universo. Está em tudo e está nele, como se fosse uma colossal
usina de forças ligadas a bilhões e bilhões de outras usinas de menor porte da usina matriz, numa interação fluídica constante de movimento invisível e imperceptível à mente humana. Então, nós vamos agora buscar lá no livro No Céu e Inferno, quando traz para a gente o futuro e o nada. No capítulo 1 do Céu e Inferno, nós vimos, nós vivemos, nós pensamos, nós agimos, eis o que é indubitável, eis o que é indubitável. Nós morremos, isto não é menos certo, porém, deixando a terra para onde vamos, em que nós transformaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a. Seremos ou não seremos? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca. É tudo ou nada. Ou viveremos eternamente, ou tudo estará acabado, sem retorno. Vale bem apenas pensar nisso. Sem retorno. Vale bem apenas pensar nisso. Todos os homens experimentam a necessidade de viver, de fluir, de amar, de ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá, que sua hora foi retardada. Dizei-lhe especialmente que ele será mais feliz do que foi, e seu coração vai palpitar de alegria. Mas para que serviria essas aspirações de felicidade, se um sopro pode fazê-las desaparecer? Existe alguma coisa mais destruição absoluta? As feições sagradas, a inteligência, progresso, saber laboriosamente adquirindo, tudo seria aniquilado, tudo estaria perdido. Que adiantará nos esforçarmos em nos tornarmos melhores? Nos constrangemos para reprimir as paixões, nos fatigamos para enriquecer nosso espírito. Se desse proceder não devemos recolher nem fruto, principalmente com a ideia de que amanhã talvez isso não nos servirá mais para nada. Se fosse assim, a sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto. 100 vezes pior que a do bruto. Porque o bruto vive inteiramente no presente, na satisfação de seus apetites materiais, sem aspirações em relação ao futuro. Uma secreta intuição diz que isso não é pensar em nada. O homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Como efeito, ele não poderia racionalmente preocupar-se com o futuro que não espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz, naturalmente, a pensar em si antes de tudo. Pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo, e o incrédulo é coerente consigo mesmo. Quando chega a esta conclusão, gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que depois de nós tudo está acabado. Gozemos rápido, e a esta outra, aliás, bem grave para a sociedade. Gozemos, não importa a custa de quem, cada um por si. A felicidade neste mundo é um dos mais astutos. Se o respeito humano retém alguns que freiam, eles dizem que a lei humana atinge apenas os inaptos. Eis porque
aplicam seu talento nos meios de se esquivarem dela. E aí ele vai mais adiante e vai falando nessa questão do a gente ter a ideia que nós não somos, né? Nós não somos, como pensa os panteístas, o nada. E aí nós vamos lá para o livro Pensamento do nosso querido Pensamento e Vontade, do nosso querido Pensamento e Vontade, do Ernesto Bozano, quando ele vai trazer para nós umas colocações em relação ao progressismo do pensamento, dos pensadores, que alguns traziam, falando dos pensadores, que alguns traziam, falando do panteísmo, como eles entendiam. Aí ele diz aqui, ele vai trazendo e depois ele fala. Como vimos, as transformações da matéria, das nebulosas mediúnicas, das nebulosas celestes, apresentam certo número de analogias surpreendentes. Podemos assim resumi-la. São formas dos mesmos ou dos mesmos elementos. O éter, em virtude da teoria da unicidade da matéria. Formam-se umas e outras. A evolução se opera pela rotação dos elementos construtivos, formações esferoidais, etc. Finalmente, umas e outras chegam a formar corpos sólidos por condensação progressiva. Mas se admitirmos que a causa original das nebulosas mediúnicas e a vontade do médium, e que elas são constituídas de matérias tiradas do organismo deste, é preciso, então, para continuar o paralelismo, arriscar as duas seguintes proporções. As nebulosas astronômicas são também ideoplastias, criadas pela vontade de um ser consciente, infinitamente mais poderoso do que o médio, humilde, gerador, mais poderoso do que o médio, humilde, gerador de materializações. Esse ser forma também da sua própria substância as nebulosas geradoras dos mundos. São absurdas estas hipóteses? Certo. Tocamos a árduas proposições da mentopsíquica, questões que não serão, quiçá, jamais resolvidas, postos que, desde que há na Terra criaturas pensantes, muitas e muitas teorias hão de si a respeito. Ora, não posso esquivar-me a surpresa de constatar que entre tantos sistemas haja precisamente o mais antigo rejeitado e retomado sucessivamente através dos séculos, que adapta perfeitamente as hipóteses agora atingidas. Quero falar da velha doutrina panteísta que encontramos originariamente dessa velha doutrina dos Vedas, segundo qual a força única denominada Brahma pelos hindus é a causa única do universo, que não passa de produto da ideação divina, força que manifestando não deixa de existir em si por si mesma. Seguindo a filiação dessas ideias, desde os tempos mais pristinos até os modernos, encontramos-las entre os estoicos que Divino, Jâmblico e Plóclos, declarando que Deus é tudo e tudo é Deus, não passando as criaturas de emanações da divindade, e no próprio São Paulo, quando afirma que nele vivemos, estamos e nos movemos, e quando também temos o pensamento do nosso
Fabiano de Cristo, que ele diz que mergulhamos no mar de amor. É mergulhar no cosmo, no pensamento divino. É mergulhar no cosmo, no pensamento divino, nessa vida de seres que fomos criados, simples e ignorante, mas tendo a nossa individualidade. Se nós nos misturamos ao todo, então para que fomos criados como misturamos ao todo? Então para que fomos criados como individualidade? Como seres pensantes, se nós nos misturamos com todos, então esse nada que nos é trazido como panteísmo e o materialismo acaba por aqui. E Spinoza, sobretudo, esse profundo pensador liberto de qualquer interesse material superior a todas as sensações mundanas, a repartir as horas entre o estudo e o trabalho manual. A polilentes astronômica, vigorosa expressão do panteísmo. Deus, diz ele, é a única substância que encarna em si tudo quanto existe. É a causa imanente de tudo, dos infinitos atributos divinos. Não conhecemos senão o pensamento e a grandeza. O mundo é o conjunto das modalidades desses dois atributos. O corpo provém do atributo grandeza, a alma do atributo pensamento. Grandeza, a alma do atributo pensamento. A alma é um pensamento de Deus, a ele idêntica em substância. Enfim, mais recentemente, ainda os monistas expuseram igualmente a grandiosa ideia de uma causa única, simultaneamente, força e matéria da qual tudo procede. Somente para eles, o espírito, a inteligência, não é mais do que produto da matéria, envolvido à proporção que envolviam as formas materiais. A alma, dizem, não passa de um complexo de funções cerebrais, a causa única e inteligente. Nós temos visto o teísmo partilhada por ilustres pensadores de todos os tempos. Parece fundamental nesta comparação da gênese dos mundos e das materializações que de análogos efeitos devem ter causa idêntica. As conclusões a que chegou Paul Ricoeur, fundando-se nas analogias existentes entre nebulosa astronômica e nebulosas mediúnicas, será muito mais legítima e eficaz se levarmos cumulativamente em conta as suas e as nossas investigações, isto é, considerando o grande fato de se revelarem o pensamento e a vontade, forças plásticas e organizadora, em todas as manifestações. Daí, efetivamente, temos atingido, cada um do seu lado, as mesmas conclusões, graças a análises comparadas dos diferentes fenômenos, o que constitui uma afirmação recíproca das conclusões em apreço. Nestas condições, será preciso reconhecer que o panteísmo afigura-se o sistema a interpretar de modo acessível às nossas inteligências finitas o grande mistério do universo. Mas entendamos-nos assim, por expressarmos do aludo ao panteísmo, compreendido em sentido espiritualista, e não absolutamente, de uma forma materialista. Aliás,
Já frisamos que esta última versão do panteísmo, denominada monismo, está irremediavelmente condenada pela demonstração de não ser o cérebro que condiciona as funções do pensamento, mas este que condiciona as funções cerebrais, ou falando em outros termos, condenada pela demonstração de que o pensamento é plástica e organizadoras. O conceito panteístico espiritualista do universo conduz necessariamente a formular um outro complemento, já por mim sustentado em outra de minhas obras, a concepção do Herta. Reporto-me aqui a uma bela página do reverendo John Perry Hopper, que assim escreveu: eis a conclusão a que chegou a ciência, que há um universo, um laboratório universalmente difuso, no qual e do qual toda e a vida se origina. Que é nesse desses laboratórios que se propaga cada movimento, que é a causa das formas da vida. E aí tem mais coisas que ele vai falar, que a gente não vai parar, por aqui para trazer outros estudos, senão não dá tempo, né? E agora vamos para a questão 16 e a última, quando Kardec pergunta aos espíritos. Aqueles que professam esta doutrina pretendem nelas encontrar a demonstração de algum dos atributos de Deus? Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio ou nada, em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, visto que tudo é parte íntegra de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza que se pode opor a este raciocínio? E aí os espíritos respondem a Kardec. A razão, refletindo maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. E faz de Deus um ser material que, embora dotado em uma inteligência suprema, seria em ponto grande o que somos em pontos pequenos. Ora, se fosse assim, com a matéria transformando-se incessantemente, Deus não teria estabilidade alguma. Estaria sujeito a todas as vicissitudes, até mesmo a todas as necessidades da humanidade. Ele careceria de um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus, sem rebaixá-lo em nosso entendimento, e nenhuma sutileza do sofisma conseguirá resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E este sistema está em contradição mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que o criou. A inteligência de Deus se revela nas suas obras como a de um pintor executor. E aí nós vamos lá no livro da nossa querida Joana de Ângeles, do estudo que fala, os estudos espíritas, lá no capítulo 1, que fala de Deus. E que ela diz assim, traz para nós, quando fala em relação
a esse pensamento divino, né? Escola filosófica do século, que até a gente já falou quando trouxe aqueles pensadores, Spinoza e outros mais. Aí diz, diversas escolas filosóficas do século passado desejaram padronizar as determinações divinas e a própria divindade em linhas de fácil assimilação, na pretensão de limitar o ilimitado. Outras correntes de pesquisadores aferrados a cruentos materialismo na condição de herdeiros direto do atomismo, a seu turno, de Lord Bacon, como dos sensualistas e sépticos dos séculos XVIII e XIX, zombando da fé ingênua e primitiva, escravizada nos dogmas ultramontanos dos religiosos do passado. Tentaram aniquilar histórica e emocionalmente a existência de Deus, por incompatível com a razão, conforme apregoavam mediante sistemas sofistas e conclusões científicas apressadas, como se a própria razão não fosse perfeitamente confluente como sentimento de fé em multifários períodos da história. Sócrates já nominava Deus como a razão perfeita, enquanto Platão o designava por ideia do bem. O neoplatismo, como Plotino, propôs o renascimento do panteísmo, fazendo Deus uno supremo, que reviverá em Spinoza, não obstante algumas discussões na forma do monismo, que supera na época o dualismo cartesiano. O monismo recebe entusiástico apoio de Fichte, Hegel, Schlingen e outros, enquanto larga faixa de pensadores e místicos religiosos empenhavam-se na sobrevivência do dualismo, que Deus havia morrido, proclamando-se a desnecessidade da fé como da sua paternidade, para imediatamente reiteradas vezes, com a mesma precipitação, voltarem esses negadores a aceitar sua realidade. A personagem recebida por Nietzsche, que sai à rua, confundindo haver matado Deus, chamando a atenção dos passantes após o primeiro choque, produzido nos círculos literários intelectuais do mundo no passado, estimulou outras mentes à negação sistemática. Fenômeno idêntico acontecera no século anterior, quando os convencionais franceses eram os religiosos de Paris e, posteriormente, de todo o país, entronizando a jovem Candele, atormentada, bailarina da ópera como a deusa razão, que deveria dirigir o destino do pensamento intelectual, de então, ante Robespierre e outros em Notre Dame. Logo, porém, depois de múltiplas vicissitudes, o curto período da razão fez de Deus retornar-se à França, e muitos dos seus opositores a ele se renderam, declarando haver voltado ao seu regaço, cabisbaixos, arrependidos, melancólicos. Deus vencia, mais uma vez, a arrogância humana. E aí vai falando mais, né? Quando ele diz novamente, ante o passo avançado
da tecnologia moderna, através da multiplicidade das ciências atuais, pretende-se um cristianismo sem Deus, uma teologia não teísta, fundamentada em cogitações apressadas, que pretendem levar o homem à busca das suas origens, como desejando reconduzi-lo à furna, em vez de situá-lo em natureza e mantê-lo selvagem, por incapacidade de fazê-lo sublime. Tal fenômeno reflete a apressada decadência histórica e moral das velhas instituições na terra de hoje, e não com Jesus. E nós vamos para outro ponto agora, né? Ainda estamos na 16, porque a gente encerra aqui. Então, se não colocarmos Deus na posição de diretriz única, inteligente, dificilmente iremos descortinar o mistério que nos envolve incessantemente, pela sua exclusiva vontade, tendo como auxiliares na cocriação os espíritos imortais, que somos nós, mas não se pode fazer nenhum tipo de comparação em relação a Deus, pois isso nos e que é, na realidade, o grande pensamento. Então, nós vemos que nós não somos iguais, mas somos semelhanças em qualidades morais e espirituais. Então, vamos agora buscar o pensamento. Para fechar o estudo, vamos buscar o pensamento de Gabriel Delane, que está no capítulo 1 do livro O Espiritismo perante a Ciência. Temos uma alma perante a ciência. Temos uma alma. Esta é a questão que nos propomos estudar neste capítulo. À primeira vista, parece que este problema pode ser facilmente resolvido, porque desde a mais remota antiguidade, as investigações dos filósofos tiveram por objeto o homem, sua natureza física e intelectual. Poder-se-ia crer que chegaram a alguns resultados? Pois bem, disso. Os antigos que haviam tomado por lema a célebre máxima, conhece a ti mesmo, não se conheciam, imaginavam que o homem compunha-se de dois elementos distintos, a alma e o corpo. Havia baseado nessa dualidade da filosofia, e eis que em nossa época uma nova escola sustenta que eles se enganaram, que nem em nós tudo é matéria, que a antiga entidade denominada alma não existe e que se deve renegar esse da superstição. Antes de nos inclinarmos passivamente diante desse arrestos, desejamos examinar se realmente os argumentos fornecidos pelos materialistas têm todo o valor que pretendem atribuí-lhes. Tentaremos acompanhá-los no seu terreno e buscaremos desenredar o que existe de verdadeiro e de falso nas suas teorias. Confrontaremos seus trabalhos com as conclusões imparciais da ciência e da pesquisa moderna. Dessa comparação nascerá, assim, o que realmente existe em nós, um princípio independente da matéria que dirige o corpo e a que chamamos alma. Aos que duvidarem da utilidade do princípio espiritual, para o homem responderemos, não há assunto que mais mereça atrair-nos a atenção,
porque nada nos interessa mais do que saber quem somos, para onde vamos e de onde viemos. Essa pergunta impõe-se ao espírito livre neste mundo. A alma frustrada e mutilada após os combates da existência fecha-se em si mesma e se pergunta: por que o homem está na terra, se seu destino é sofrer sempre? Quando vemos o vício triunfante, cidades são palavras vãs? E se, afinal de contas, a satisfação dos sentidos não é o supremo objetivo a que todos os seres aspiram? Quem de nós, tendo perseguido ardentemente a realização de um sonho, não sentiu o coração vazio e a alma desiludida após tê-lo conseguido? Quem de nós, quando o turbilhão da existência lhe permitia um momento de descanso, não se perguntou por que estamos na Terra e qual será o nosso futuro? O sentimento que nos leva a essa busca é determinado pela razão, que deseja impreterivelmente saber o porquê e como dos fatos que ocorrem ao redor de nós. É ela que nos põe no coração o desejo de sondar o mistério da nossa existência. Essa necessidade, às vezes, se impõe ao nosso espírito, com quão maior força ela nos toma quando, ao deixar a cidade populosa, nos vemos diante da natureza imutável, eterna. Ao contemplarmos o céu profundo recamado de estrela, parece-nos que somos muito pequenos no conjunto da criação. Quando pensamos que os lugares por onde passamos foram pisados por inúmeras religiões, de homens que não deixaram das suas ousadas, angustiados, nos perguntamos por que aqueles homens viveram, amaram e sofreram. Seja quais forem nossas ocupações, nosso estudo, somos invencivelmente levados a preocupar-nos com o nosso destino. Sentimos a necessidade de nos conhecermos, de saber devido a que leis nos existimos. Acaso somos joguetes das forças cegas da natureza? Nossa raça que apareceu na Terra, depois de tantas outras, não será apenas um elo da imensa cadeia de seres que devem suceder-se na sua superfície? Ou será da força vital imanente do nosso globo? Finalmente, a morte deverá dissolver os elementos construtivos do nosso corpo para tornar mergulhá-los no candeeiro universal. Ou depois dessa transformação, conservaremos uma individualidade para amarmos e lembrarmos. Todos esses pontos de interrogação surgem diante de nós nas horas de dúvida. E de reflexão. Pretende o espírito na rede de ideias que suscitam e obrigar até mesmo o mais indiferente dos homens a perguntar-se: a alma existe? Então, é para a gente pensar, é para a gente refletir. Se eu existo, se eu não acabo na hora da morte, que a morte é das células, é do corpo físico, então para onde eu vou? As situações, né? Sejamos abertos para o estudo, para as ideias,
temos condições, já pelo que estudamos da doutrina espírita, a definir o que é certo e o que é errado em relação a essa ideia que traz o panteão, questão do cristianismo e do espiritismo. E aí Leon Denis fecha para nós assim, está lá no livro Invisível, porque falou muito da questão da mediunidade. E essa é a maior prova de que nós existimos. Nós nos comunicamos, nós trazemos os ensinos, nós nos comunicamos, nós trazemos os ensinos de quem? Daqueles que já viveram na Terra, que hoje eles estão na espiritualidade e nós estamos aqui encarnados. Amanhã seremos nós. Então, Leon Denis diz, é preciso pelo menos que o médium penetrado. Leon Denis diz, é preciso pelo menos que o médium penetrado da utilidade e da grandeza do seu papel se aplique em aumentar seus conhecimentos e procure espiritualizar-se no sentido mais amplo, que crie para si horas de recolhimento. Tente, então, pela visão interior, chegar até as coisas divinas, até a beleza eterna e perfeita. E a gente só consegue isso com estudo, gente. Só com estudo. E o estudo vai nos intelectualizando, mas que nós vamos nos melhorando. Esse entendimento chegar à questão de estarmos unidos no pensamento de Deus. Deus não é o mar, não é o sol, não é as plantas. Deus não sou eu. Deus está em mim. E eu preciso estar nele. Na Obras Póstumas de Panteísta, o princípio inteligente, ou a alma independente da matéria, é tirado ao nascer do todo universal, individualiza-se em cada ser durante a vida e retorna com a morte à massa comum, como as gotas da chuva do oceano, consequências sem individualidade e sem consciência de si mesmo. O ser é como se não existisse. As consequências morais desta doutrina são exatamente as mesmas que a doutrina materialista. Um certo número de panteístas admitem que a alma tirada ao nascer do todo universal conserva sua individualidade durante o tempo indefinido e só retorna à massa após ter chegado aos últimos degraus da perfeição. Esta variedade de crença são absolutamente as mesmas que as da doutrina panteísta, propriamente dita, pois é perfeitamente inútil dar-se ao trabalho para adquirir alguns conhecimentos, dos quais deve-se perder a consciência, aniquilando-se após um tempo relativamente curto, se a alma geralmente se recusa a admitir uma concepção semelhante como deveria ser, mas penosamente afetada, pensando que o instante em que ela atingisse o conhecimento e a perfeição supremas será aquele em que ela estaria condenada a perder o fruto de sua individualidade. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus.